Aleluia. Eu tinha pego esse, falou, pega o outro. Oh, glória a Deus, é tremendo. Hoje o Senhor trouxe-nos aqui para o descanso. Você quer descansar no Senhor? O Senhor quer nos levar às suas recâmaras, ao seu descanso, ao seu conforto, ao seu refrigério, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. Aleluia. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Aleluia. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia, ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha, e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Pode ficar com a sua Bíblia aberta aí, mas a gente vai ler, mas não aqui nesse, um outro texto. Aqui, irmãos, para quem não conhece a história de Ana, né? Ela ficou anos e anos pedindo ao Senhor um filho. E a gente vendo essa história assim, ela tendo que desmamar o menino para levar para o templo. E diz assim que ela o deixou lá para ficar para sempre, né? Ele cresceu longe da mãe. E a palavra do Senhor diz que uma vez por ano ela subia ao templo para ver o filhinho. Imagine. Então, ela descansou no Senhor. Porque ela tinha feito uma promessa para o Senhor. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E quantas vezes você entregou coisas, filhos, marido, tantas coisas ao Senhor. E depois você foi lá e tirou das mãos do Senhor. E ela falou assim, eu fiz essa promessa ao Senhor. E tão pequenininho, quando ela tinha desmamado, ela leva e entrega ao sacerdote Eli. Agora ele vai ficar aqui, ele é do Senhor. Então quando você entrega uma coisa ao Senhor, ela é do Senhor. Ele é do Senhor, ele não é mais seu. Então descansa no Senhor, já que você entregou o Senhor. E Ana entregou o Senhor ali, levando o seu filhinho ao templo. Uma coisa que ela quis tanto, uma coisa que ela chorou tanto para ter. Sabe, tudo aquilo que você tanto pediu para Deus para ter, é disso que você tem que se desprender. Aquilo que você mais pediu, aquilo que mais você quis na sua vida, é o que você tem que dar a Deus com todo o seu coração, lançar sobre Ele, descansar nele, como fez Ana. Só que aqui a gente vê que ela leva ele para o profeta Eli. E Eli não era lá assim um exemplo de pai, né, irmãos? Eli era o sacerdote do templo, mas os filhos dele, do próprio Eli, viviam uma vida errada. E todo o povo sabia das histórias do filho de Eli. Porque quando as pessoas levavam seus animais para sacrificar ao Senhor,
A palavra do Senhor diz que Ofni e Finéias, que eram os 2 filhos de Eli, enquanto as pessoas estavam sacrificando, eles pegavam os seus garfos ali de pontas, enfiava naquela carne que estava sacrificando ao Senhor e falava: vamos fazer um churrasco com a carne que era do Senhor. Olha que ato, né? E lá também na palavra do Senhor diz que eles levavam mulheres às portas das tendas em bandos. Que terrível, né? Imagine toda a cidade sabendo disso, sabendo desse profeta, e Ana pega o seu filhinho e leva para Eli cuidar. Como assim, Eli? Que exemplo Samuel iria ter? Mas quando você pega aquilo que Deus mesmo te deu e você entrega ao Senhor, não importa o lugar onde esteja, é o Senhor que irá cuidar, é o Senhor que irá. Então Ana desceu despreocupada, porque um dia eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu, e agora eu deixo aos cuidados do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos ler no capítulo 3. Versículo 1. E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já se começavam a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e deitou-se. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes Samuel. Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escravos, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem oferta e nem manjares. O que me chama a atenção aqui, irmãos, porque diz assim, ó, o jovem Samuel servia ao Senhor. Ele servia ao Senhor, ele estava ali no trabalho da casa do Senhor, desde muito pequenininho, aprendendo, arrumando as coisas no templo, acendendo as luzes do templo. E diz aqui, Samuel servia ao Senhor. E fala também que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Porque um profeta vai até a casa de Eli avisar ele do que os filhos dele estavam fazendo e tudo. Mas fala aqui,
não havia visão manifesta. Porque quando há corrupção, quando há engano, a visão fica embaçada, né? E aqui fala que sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer. Eli, o profeta, o sacerdote ali do Senhor, deitado e a visão escura. É uma representação do que tem acontecido hoje. Muitos estão deitados com a visão embaçada, não conseguindo enxergar os moveres de Deus, não conseguindo entender o agir de Deus. Mas aqui diz que tinha um menino, tinha um velho deitado, mas tinha também um menino. E diz aqui que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, Deus falou. E Deus está falando nesses dias. Muitas vezes os velhos não têm ouvido, mas as crianças irão ouvir o que Deus tem falado. E aqui o velho Eli deitado com os olhos escuros, os olhos. Que Deus abra a nossa visão, que Deus abra os nossos ouvidos para ouvirmos nesse tempo as palavras que Deus tem dito, que Deus tem falado. Aleluia. Mas diz aqui, o jovem Samuel servia ao Senhor. Mas aí, se a gente for ler lá para frente, no 7 diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Servia, mas não conhecia. Então é possível servir sem conhecer? É possível, irmãos, servir sem conhecer. Ele servia, mas ele ainda não conhecia. E isso é uma coisa para nós prestarmos atenção. Será que eu sirvo ao Senhor, mas será que realmente eu conheço? Será que eu o conheço? Ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Ele foi levado ali pequenininho, ele estava servindo ali, mas ainda ele não conhecia e não tinha sido manifesta a palavra do Senhor sobre a vida dele. Que a palavra do Senhor se manifeste verdadeiramente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Porque às vezes temos ouvido o que Deus tem feito, mas temos vivido daquilo que Deus tem feito? Temos experimentado aquilo que o Senhor tem feito? Aleluia! Mas aí, antes que a luz se apagasse, ele escuta: Samuel, Samuel, Samuel. E ele era tão obediente a Eli, mesmo já crescidinho, ele vendo tudo que os filhos de Eli faziam, as corrupções, os erros. E hoje a gente olha para o mundo, para a igreja do Senhor corrompida, pecaminosa, com tantas coisas erradas. Eu não tenho que me contaminar, eu não tenho que fazer igual, eu tenho que fazer diferente. Porque Samuel, convivendo ali, ele estava vendo Hófni e Finéias. Mas ele queria conhecer a Deus, ele queria ter a presença de Deus, ele queria que fosse manifesto a ele a glória e o poder de Deus. Então ele escuta Samuel, Samuel, ele corre para Eli: Eli, você me chamou? Ele falou: não, não fui eu, volte a dormir, menino. Porque ele estava tão cego, tão deitado já, que ele não estava percebendo ainda o que estava acontecendo. Aí de novo, Samuel, Samuel. Ele acorda, Eli está me chamando. Corre lá para Eli de novo no quarto: Senhor, Eli, o Senhor me chamou? Não, Samuel, volta a dormir. E mais uma vez, Eli, Samuel, Samuel, e ele volta. Aí só então Eli percebe que era o Senhor que o chamava.
Então ele fala: Samuel, quando você escutar de novo, você diz: eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo ouve. O que Eli não ouvia mais, Samuel ainda estava ouvindo. Não importa o seu tamanho, não importa o tempo que você tem de igreja, importa a sinceridade do seu coração diante do Senhor. Que diz aqui, ele ainda não conhecia o Senhor, mas agora ele ouvia a voz do Senhor e ele entendia que era o Senhor que estava chamando a ele. Aleluia! Então, irmãos, servir não é conhecer. Conhecer é conseguir ouvir a voz e entender. Isso é conhecer. Vou repetir de novo. Servir não é conhecer. Conhecer é conseguir ouvir a voz e entender. Porque se a gente fosse ver, Ana tinha feito essa promessa para Deus. E depois ela poderia ter falado assim: Deus, o Senhor sabe da sinceridade do meu coração. Eu prometi levar Samuel lá. Mas olha os filhos de Eli. Ela não poderia falar assim, vamos dizer, né? Olha lá a casa de Eli, Senhor. Mas ela foi descansada no Senhor. Ela pegou Samuelzinho e levou, porque ela tinha feito uma promessa do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque ali ia encerrar um ciclo do que era velho, para nascer um novo de Deus, que era o Samuel que precisava se levantar ali naquela nação, como juiz, sacerdote e profeta do Senhor. Era Samuel ali que ia passar a ouvir aquilo que Eli não mais escutava. Que você e eu possamos ouvir a voz do Senhor. Mas o interessante também é que aqui fala assim, ó: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, mas não havia visão manifesta. Ninguém mais via nada, ninguém mais entendia nada. Mas a partir daquele dia que Samuel conseguiu ouvir a voz do Senhor, a visão voltou de novo naquele lugar. A visão começou a abrir de novo e começou a vir o entendimento daquilo que Deus tinha para fazer sobre aquele lugar. E depois aqui no final do 3:21 diz assim: e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Porque até aquele dia, aquele tempo, a visão ficou embaçada, nada estava acontecendo. Aí vem Samuel, e aí o Senhor começa a aparecer em Siló. E o Senhor começa a se manifestar em Siló pela palavra liberada sobre a vida de Samuel. Então não importa, irmãos, a situação que temos vivido, o momento que temos vivido. A gente precisa começar a ouvir a voz de Deus. Precisamos entender a voz do Senhor. E Samuel foi ali para fazer uma diferença sobre aquela nação. E depois ali ele até unge o rei Saul, unge o rei Davi e começa várias etapas ali no reino de Israel através da vida daquele menino, que começou lá quando a mãe dele acreditou, quando a mãe dele fez aquilo que o Senhor tinha mandado ela fazer, quando o Senhor colocou no coração dela: leva ele para o templo. E tudo foi correndo conforme o Senhor queria.
Então, muitas vezes na nossa vida a gente acha que as coisas estão dando errado, que as coisas não estão acontecendo, que não é assim. E a gente quer ensinar Deus de como deve ser, mas nós temos que crer no Senhor, entrar nesse lugar de descanso, como Ana levou ele lá, largou ele lá. Uma vez por ano eu vou lá ver ele, porque eu sei que é para ele estar lá, que ele está bem cuidado pelo Senhor. Então tudo aquilo que você entregou na mão do Senhor, como diz aquele hino, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo sim, Jesus bendito, por te deixarei. Oh! Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, ele foi embora. Mas ele sabia o que ele tinha de bom lá. Porque tanto é que quando ele começou a comer as bolotas, ele lembrou: na casa do meu pai há abundância de pão. Na casa do meu pai tem alegria. Na casa do meu pai é isso, na casa do meu... E ele relembrou daquilo. Então ele levantou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra ti. E o pai sempre estava esperando por ele. Não rejeite aqueles que ainda estão longe do Senhor. Não ache que estão perdidos. Faça eles terem uma visão gloriosa do que é a casa do Pai, do que é estar com Deus. Mostre para eles. Porque desses pode vir um Samuel. Desse pode vir um Samuel. Mesmo no meio de Ofni e Finéias. Mesmo no meio daqueles que levavam mulheres de bando na porta do... Samuel podia ter visto o exemplo e seguido o mesmo exemplo, mas Samuel tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida de Samuel. Então quando você leva diante de Deus, quando você coloca diante de Deus, não importa onde está, não importa o quão perdido esteja, se está diante de Deus, está com Deus. Entregue a Deus, deixe com Deus e confia, e que um dia essa pessoa ouça a voz do Senhor, e que você ouça também, que você ouça, porque não adianta servir e não conhecer a voz do Senhor, não adianta. Só vir na igreja esquentar banco, irmão, não adianta não. Você tem que conhecer a Deus e ouvir a sua voz e entender. Se é para levar, eu levo. Se é para deixar, eu deixo. Se tiver o que fazer, eu vou fazer. Então, ouça a voz do Senhor. Porque naquele tempo era raro as visões. Aí Samuel escuta: Samuel, Samuel, ô Samuel. Que hoje você escute a voz do Senhor falando com você, chamando o seu nome. Mas como que você vai ouvir a voz de Deus se você não aquietar o seu coração? Você tem que aquietar o seu coração. Se você tem que ir num lugar de quietude espiritual, onde as vozes externas não interfira, onde as coisas terrenas não interfira, onde Ofni e Finéias não interfira, onde você só ouça a voz do Senhor. Samuel, Samuel, Samuel. Adriana, Regiane, Kátia, Clarice, Milene. Onde você consiga ouvir a voz do Senhor. Simone. Aleluia. A gente precisa ouvir a voz do Senhor e entender. Porque aquele tempo era um tempo, irmãos, terrível sobre a terra. Mas aí começou um outro ciclo. De apenas um menino. De quantos anos? Não sei. Bem novinho. Que se tornou sacerdote, juiz e profeta do Senhor. Não importa se tem um surdo que não quer escutar. Não importa se tem Ofni e Finéias que dão mau exemplo, que são
se corrompendo. Importa que tem Samuel de Deus que vai ouvir a voz do Senhor. E se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Aleluia! Glória a Deus.